como disse a Eliane no início, o nosso cumprimento, paz e alegria, tem o seu sentido nesse tempo que nós estamos vivendo, tempo litúrgico da Páscoa. A igreja vai apresentar para nós, nos evangelhos, sobretudo agora na oitava da Páscoa, as aparições do ressuscitado em várias circunstâncias, para vários grupos, ou às vezes para uma pessoa. E a presença do ressuscitado, embora suscite nas pessoas que o recebem um espanto, né? Porque estavam temerosos. Se aconteceu isso com o nosso chefe, imagina o que não vai acontecer conosco, né? E eles, ao mesmo tempo que se espantavam e até pensavam que era um fantasma, ao mesmo tempo, no fundo do coração deles, o que o Espírito Santo colocava ali eram esses dois frutos da presença do Espírito Santo, a paz e a alegria. Nós sabemos que estamos sendo movidos pelo Espírito Santo quando esses dois frutos do Espírito Santo, não são dons do Espírito Santo, são consequências da presença e da ação do Espírito Santo na nossa vida. Há outras consequências, né? Há outros frutos, mas esses são os frutos próprios da ressurreição de Jesus. A paz e, sobretudo, a alegria, né? A alegria. Por isso, toda a liturgia desse tempo pascal vai ter como pano de fundo a alegria pascal, que significa o quê? A morte não tem a última palavra. O sofrimento não tem a última palavra. A última palavra é daquele que passou pelo sofrimento, passou pela morte, mas a morte não conseguiu retê-lo na sombra da morte, né? Ele ressuscitou, rompeu a escuridão. Então, paz e alegria a todos. E que não seja uma coisa da boca para fora, né, gente? Mas saia de casa com esse propósito na cabeça. Hoje, a paz e a alegria que eu vou desejar para quem eu encontrar, eu quero Jesus que saia de um coração sincero, que não seja um mero bom dia que a gente fala, não sabe nem o que está falando, né? Então, hoje é a nossa terceira escola de formação e o tema deste ano é sobre o carisma da nossa comunidade, sobre a obediência incondicional, amorosa, pronta, perseverante à igreja. Tá? Esse finalzinho aí merece um aprofundamento de 3, 4 dias. Obediência à igreja. Então, os 2 primeiros encontros esse ano trataram da obediência amorosa, né? O amor que move a pessoa a ser dócil, a ser submissa a Deus e aos representantes dele. Então, hoje e na próxima escola do mês que vem, nós vamos tratar do segundo qualificativo da obediência nossa. Então, a nossa obediência há de ser amorosa, movida pelo amor de Deus, para com ele e para com o próximo, e deve ser incondicional. Esse adjetivo é muito grave, tem consequências para a nossa vida. Mas a primeira parte de hoje da nossa formação
Eu coloquei assim a primeira parte, os fundamentos da nossa obediência incondicional, e a segunda parte, os tipos de obediência que nós podemos analisar. O tipo de incondicionalidade. Tá? Então, nós precisamos partir, eu gosto de partir da análise da palavra que é o centro da pregação. Então, hoje nós vamos falar da obediência incondicional. Quando a gente vai na etimologia da palavra, etimologia quer dizer origem, na origem da palavra, você grava e vê que o sentido daquela palavra não é só aquilo que você pensa que é. Ela ganha uma amplidão muito grande. Então, qual é a origem da palavra incondicional? Essa palavra vem do latim e é composta de duas partes. In, no latim, é uma partícula de negação, é não. Tá? Incomensurável, que não tem medida, é sem medida. Né? Impotência, não tem condição, não tem força, não tem potência, não tem poder. Então, incondicional, não condições. Quer dizer, incondicional é uma palavra muito forte para nós humanos. Por quê? Porque nós somos relativos, nós não somos absolutos. Só há um absoluto, que é Deus. E não pode haver dois absolutos, né? Um só, que é plenitude. Não pode haver duas plenitudes. Ou uma é plenitude e a outra não é, e vice-versa. Então, nós estamos falando de uma expressão que signifique para mim e para vocês uma obediência sem condições. E isso é muito coerente, esse adjetivo. Por quê? Porque se eu falei que a obediência é amorosa, portanto, é carregada, é movida pelo amor, não existe amor onde você coloca condições. Por quê? Qual é o modelo de amor para nós? Qual é o modelo? Quem é o modelo de amor para nós? Jesus Cristo. Né? Assim como eu vos amei. Olha lá, o nosso símbolo. Amai-vos, amai-vos, quer dizer, vocês, nós, entre nós, mas a partir de um modelo. Como eu vos amei. Nossa, você vai falar, não dá. Desse jeito não dá. Não dá na perfeição que foi o amor de Jesus. Mas o que ele quer contar comigo e com vocês, conosco, é com a nossa reta intenção e boa vontade. Reta intenção e boa vontade. Amar desinteressadamente. Muito diferente de espiritismo. Mas eles fazem tanta caridade, faz mesmo. Faz ou não faz? Muita caridade. Eles têm obras maravilhosas. Mas qual é o motor? Qual é o movente? É o aperfeiçoamento deles. Entende? É a purificação deles. Para poder, na outra encarnação, vir numa categoria superior, né? Aí pratica a caridade, vai apagando, eles não chamam de pecado, porque o pecado não existe para o espiritismo, o karma deles vai sendo aliviado, e até que eles se evaporam lá em alguma coisa lá, nirvana, né? Não é o nosso caso.
Nosso caso é sem condições. Ontem nós tivemos, foi boa a nossa formação, não foi? Senti sua falta, Lili, na formação da noite. Você esqueceu? Não, porque eles falaram, avisaram, na sexta-feira mesmo, que ia poder. E eu já tinha adiado o compromisso de quarta para fazer. Com certeza. Aí sexta-feira eu tinha outro compromisso. Então tem que ter na agenda nossa, né? Eu não sou coformadora, não estava na minha agenda. Não, tá certo. Não era obrigatório para você, só como cofundadora, né? Maria Alice também sentiu sua falta, mas tudo bem. Então, vamos lá. Na língua portuguesa, para nós usamos essa palavra como um adjetivo qualificativo de quê? Da nossa obediência, do substantivo obediência. Quando nós compreendemos essa característica da nossa obediência, isto é vital para sermos fiéis ao nosso carisma. É vital. Da pessoa que não entende esses dois pontos, o amor e a incondicionalidade, não é obediente na nossa situação. Pode ser lá na sua paróquia, pode ser lá no seu grupo de oração, pode ser lá onde você exerce o seu ministério, o seu serviço. Mas como membro deste membro do corpo de Cristo, que é a nova aliança, você precisa ter essa convicção. Então, eu ia falar, agora veio o fio da meada que eu perdi lá atrás por conta da Eliane e da Maria Alice. Que é o seguinte, eu ontem à noite recomendei para o nosso grupo, você também, viu, Dondoquinha aí? Pimenta. Eu recomendei que vocês assistam um filme no YouTube, chama Silence, Silêncio. Um filme maravilhoso, antigo. Os artistas são de primeira linha, né? E é a história de dois jesuítas que foram evangelizar no Japão. Um foi evangelizar e o outro foi atrás dele porque ele sumiu. Numa época da perseguição religiosa aos cristãos japoneses. O Império Japonês queria acabar com a nossa fé religiosa no Japão. E o povo cristão que vivia escondido, né, no mato, nas grutas, quando eles eram pegos, assistam o filme para vocês verem o que faziam com eles. A crueldade do ser humano é quase que incomensurável, tá? Porque é movido pelo demônio. E o demônio não tem medida, não tem limite, a maldade dele, né? Então, a gente vê os leigos, gente muito simples, que não tinha conteúdo teológico nenhum da fé, mas tinham sido muito bem evangelizados anos atrás por um modelo de evangelizador jesuíta, São Francisco Xavier. O sul do Japão, quando eu estive lá, né? Agora eu não sei como é que está, mas era muito católico. A maioria era católica mesmo. O resto, 0,2%. Mas o sul, que foi onde São Francisco plantou a igreja, muito, muito maravilhoso. Né? Então assistam esse filme para vocês verem o que é amor incondicional. O que é fé incondicional. Nós não temos noção disso. Por quê? Porque ainda podemos nos reunir, podemos celebrar, temos as nossas paróquias, temos, né, a nossa vidinha normal.
Mas se chegar aqui um tipo de perseguição daquela, quem será que vai sobrar? Quem será que vai sobrar? Né? Ninguém é confirmado em graça. Os 2 jesuítas apostataram. Né? Apostataram. Mas no fim um deles, ao morrer, né, morre com o crucifixo na mão, que ele escondeu. Então, nós vamos agora aprofundar essa segunda exigência para que a nossa obediência seja agradável a Deus. Porque você é filho de uma instituição aprovada pela Igreja, que foi fundada, eu não tinha noção do porquê, hoje eu tenho, não tinha noção do porquê, mas foi fundada a nossa comunidade para responder a uma crise da sociedade e da Igreja. Todas as fundações religiosas são fundações para responder, para se opor, para confrontar com uma situação da sociedade da época e da Igreja. Outro filme que vocês precisam assistir para entender o que eu acabei de dizer. O filme se chama Cabrini. Cabrini é o sobrenome da Madre Cabrini, né? Não lembro, acho que é Cristina Cabrini, não lembro o nome. Italiana, que foi para os Estados Unidos como imigrante e lá comeu o pão que o diabo amassou. Ela e as irmãs dela. E elas estavam fazendo uma obra que não tinham noção da amplitude daquilo, mas a Madre Cabrini foi movida para resolver o quê? A situação dos imigrantes italianos na Itália. Aquela criançada vivendo uma situação horrorosa. E aquilo mexeu com ela. E ela resolveu fundar, então, uma congregação que desse essa assistência. Vejam que ela sofreu para levar essa obra adiante. Né? Outra que vocês podem assistir é Teresa de Calcutá. Eu acho que essa é no YouTube também. E vejam por que surgiu essa fundação da Madre Teresa. Para responder a uma exigência daquela sociedade indiana que marginalizava, deixava morrer como animal os párias da sociedade indiana. Né? Então, e a nossa? Ontem nós líamos um texto escrito em 1973, o editorial de uma revista tradicional, Permanência, do Gustavo Corsão, que descrevia a época de 1973 que ele estava vivendo. Então, ele descrevia o ambiente da família, como que era. E o tema é a falta da hierarquia, a falta de autoridade na família, a falta de autoridade na escola, nas universidades, né? Nas escolas dos pequenos, dos médios e dos grandes, a falta de autoridade na política. É um texto primorosíssimo, que nós analisamos ontem, ponto por ponto. Foi muito bom. Você olhando a situação desse texto em 1973, 52 anos, e olha para a nossa sociedade hoje, não tem diferença. É exatamente a mesma coisa, piorada. Em função do quê? De um destrambelhamento da autoridade. Ninguém mais fala de obediência. E se o pecado entrou no mundo pela desobediência de um só, o mundo só será restaurado pela obediência de um só. Quem é esse um só?
Falem. Jesus Cristo, né? Só Ele? Só ela? Nós. Será restaurada pela obediência da igreja. Como é que o catecismo da nossa igreja define o que é a igreja? Numa frase. A igreja católica, evidente, estamos falando da nossa, né? É o Cristo total. O que significa isso? Cabeça, quem é? E os membros. Mas tem uma liga entre a cabeça e o resto do corpo, que se chama, como se chama essa peça aqui? Pescoço. Quem é o pescoço da igreja? A Virgem Maria. Um santo que falou isso, viu, gente? Mas é verdade. O pescoço da igreja é Nossa Senhora. É ela que mexe a cabeça e estimula o resto do corpo a fazer tudo o que ele vos disser. Então, Nossa Senhora presida a nossa reunião hoje, que eu estou mal começando. Nós vamos até 9h40, né? Ih, tá bom demais. Então, vamos lá. Amor incondicional. Obediência incondicional. Existe uma lógica e uma coerência entre no amor que tem que ser incondicional. Se o amor obedece e o amor verdadeiro é incondicional, quem ama guarda meus mandamentos, certo? Palavra de Jesus, né? Então, o amor obedece. E o amor verdadeiro é incondicional, que o amor que coloca condição não é o amor no sentido cristão da palavra. É amor no sentido mundano da palavra. Eu amo você enquanto você me serve. Então não é amor, é prazer, é outra coisa. Se o amor obedece e o amor verdadeiro é incondicional, logo a obediência há de ser igualmente incondicional. Significa amar incondicionalmente, sem exigir nada em troca, aceitando a pessoa como ela é. Cuidado com essa expressão. Já deu pano para muita camisa. Aceitar a pessoa como ela é o começo de uma ação evangelizadora. Entra um travesti aqui, será muito bem recebida, ou dono, não sei o que fala, recebida, como recebemos o nosso filho pródigo aí, o Gubiano. Espero que hoje seja o primeiro dia de um retorno. Pelo amor de Deus, não me decepcione. É incondicional, aceita a pessoa como ela, mas para não mantê-la naquilo que ela é, naquilo que ela está, no pecado. Não é para mantê-la. Não é para eu acolher e deixar ela do jeito que ela é, do jeito que ela quer. Não. A nossa pregação tem que ser verdadeira, quer agrade, quer desagrade. Se você falar com amor, é a chance que essa pessoa tem de mudar de vida. É a chance. Então nós não podemos botar para fora ninguém porque é espírita, porque é maçom, porque é maçom, atenção, eu pus para fora um. Está lá de molho. Por quê? Anos participando da nossa comunidade, maravilhoso, vocês não imaginam o sufoco que eu passei para chegar no ponto que eu tive que chegar. As pessoas, 2 pessoas que me acompanharam nesse processo, foram testemunhas como foi sofrido esse momento.
De eu chegar para ele e falar, olha, há anos que eu estou falando para você, há anos que você escuta o que eu estou pregando, já pus revista, já pus livro na sua mão, já conversamos em particular sobre essa situação da maçonaria incompatível com a fé católica. Então chegou um momento que eu gostaria que você definisse para que lado você vai querer andar, para onde você vai querer ficar. Porque ou fica lá inteiro ou fica aqui inteiro. Não dá para fazer mais esse caminho, porque se torna uma pedra de escândalo. Graças a Deus, uma pessoa maravilhosa, submissa, que quando eu toquei, na primeira vez que eu toquei sobre o problema, e disse para ele, não comungue mais, porque você é um excomungado. Sabiam disso? A maçonaria, a participação na maçonaria excomunga automaticamente. Não comungue mais. E ele, obedientemente, nunca mais comungou. Nunca mais comungou. Um dia que houve um padre que veio aqui confessar, a turma, né? Quando chegou no final, o padre foi tomar um cafezinho ali e disse assim, irmã, não contou quem era, então não está contando problema de ninguém, o pecado. A senhora sabe que a senhora tem um maçom aqui dentro? Eu falei, sei, sim, senhor. Eu sei perfeitamente. O senhor deu absolvição para ele? Eu falei, não pode. Eu falei, graças a Deus, porque se tivesse dado, eu falei, também o senhor não pisa mais aqui. Claro, claro. Então, graças a Deus, ele não foi confessar, ele foi contar para o padre a situação dele, que devia estar incomodando, e o padre falou a mesma coisa que eu falei. Né? Então, graças a Deus, rezem por essas pessoas que você não sabe quem é, reze para que ela volte. Às vezes, você precisa tomar uma atitude, não é para afastar a pessoa. Uma carta de São Paulo, acho que é aos Coríntios, não sei qual delas, que ele fala, fulano de tal, entreguei para Satanás. Afastei da comunidade, para que lá fora ele sinta a falta de nós, ele reveja a sua vida e volte para cá. Por falar nisso, a coisa mais maravilhosa, uma das mais maravilhosas que eu vi na internet, nesse tempo da morte do Papa Francisco, do velório, o enterro, não sei se já foi, é hoje, né? Foi uma postagem de alguém que pôs assim, agora com a especulação de quem vai ser o Papa, quem não vai ser. Esse pedaço eu não escuto definitivamente, porque eu estou perdendo tempo. Mas essa postagem dizia assim, o próximo Papa deveria ter o seguinte perfil, ter o coração de Francisco, a clareza de Bento e a firmeza de João Paulo II. É desse Papa que nós precisamos. Que tal vocês acham? Maravilha! Então vamos rezar para que esse Papa venha com essa característica, né? E se não vier, Deus dá um jeito. Então, amar incondicionalmente, aceitando a pessoa como ela é, com todas as suas perfeições. O que isso tem a ver com a obediência? A pessoa, olha, a minha experiência de convento me dá uma bagagem muito grande para servir como combustível para poder conversar com vocês sobre isso, né? O coordenador, uma norma que venha do colegiado, que venha da fundadora, determina uma coisa, um procedimento na comunidade e, bom, eu vou aceitar desde que, pronto, já não está obedecendo. Eu vou aceitar esse desde que não cabe na nossa obediência. Né? Se não cabe,
eu vou obedecer, mas, entendem? Aceitando a pessoa como ela é. Às vezes você vai ter uma coordenadora da sua missão, do seu trabalho, que não tem a competência que você tem, não tem a clareza de ideia. Você vem de uma estrutura empresarial, onde as coisas eram bem hierarquizadas, bem trabalhadas e tal, e vem com essa cabeça para a nova aliança. Chegar aqui, as coisas não são de acordo com aquilo lá, e você fica questionando. A experiência lá é para ser trazida para cá, porque vale. Vale ou não vale? Claro que vale. Mas chegar aqui, a estrutura é outra, o modo de conduzir a comunidade é outro. Ou você se adequa, ou você colabora traz o seu aporte, né? Traz a sua experiência. Ah, mas ninguém aceita, então não vou falar mais nada. Condicionou. Não, eu estou falando e ninguém aceita, não vou fazer mais. Eu vou deixar o barco correr. Você faria isso na sua família? Você está vendo que alguma coisa não está funcionando na sua família. Você deixaria correr? Ontem, para mim, um dos pontos altos foi o testemunho da Glaís, de Fortaleza, contando a situação que ela viveu na família dela. Ela, o esposo e os 2 filhos. Só começou a resolver o problema quando resolveram sentar e conversar com clareza. Gente, sem melindres, sem dedo. Não quer dizer com grosseria, mas sem medo. Porque se o medo é o condutor do amor, já não é amor. Então não pode ser o condutor da obediência também. Eu não obedeço por medo. Eu obedeço porque a quem eu estou obedecendo? A essa pessoa toda cheia de pepino, toda cheia de defeito, imperfeita, pior do que eu? Não. Esse tipo de amor incondicional é frequentemente idealizado. A gente idealiza. Aonde? Nos relacionamentos familiares, entre pais e filhos. Muitos pais afirmam, né, que amam seus filhos incondicionalmente, independente das escolhas que eles fazem na vida. Está certo ou está errado? Certo ou errado? Está certo. Eu amo incondicionalmente o meu filho e minha filha, independente da escolha que eles façam. Agora, pode ser um incondicional igual ao amor incondicional que eu presto a Deus? Não. Então, na aplicação do humano, nem sempre eu posso ser incondicional. Tá certo? Por exemplo, os 2 exemplos que eu vou dar para vocês são que eu escutei de bispo sério. Não é bispo vai dar valsa, não. Bispo sério. Primeiro, ele falando da esposa traída pelo marido. O marido vai na gandaia, o marido tem amante, o marido isso e aquilo, aquele outro. Ela vai pedir o divórcio? Nunca o lado católico pode ter essa iniciativa, a não ser que a situação da família ameaça de morte filho e ela mesma. Fora isso, não. A iniciativa não pode ser do católico, porque para nós o vínculo é indissolúvel. Ah, mas isso daí é lei da igreja. Pois é, só que o meu testemunho é católico, é da igreja. Então, quando a mulher é traída, olha, eu atendi um caso, a moça chegou e disse assim, eu fui
muito difícil, vida conjugal. Eu fui aconselhada pelo padre fulano, gente, não podia ser. O padre fulano, de uma congregação, né? E ele disse que acha que o meu caso é caso de nulidade, porque o meu marido é infiel. Eu já pego, eu sei que é. Eu falei, não concordo. Não concordo com esse padre, não pode ser. A traição não é razão para nulidade. Depois do casamento, né? Claro. Não é razão para nulidade. Passa um bocado de tempo, vai o bispo e fala assim, não é razão para nulidade. Agora, é incondicional? Não. Você vai aceitá-lo na sua casa, nunca vai pô-lo para fora, você vai tê-lo com você, mas você não precisa compartilhar o leito conjugal com ele. Dá para entender? Vocês entenderam? Não vai pôr para fora, porque você está ligado com ele até que a morte o separe. E a traição não é motivo de rompimento, de vínculo. Mas você não precisa dormir com ele. Está entendido ou não? O segundo exemplo é de filhos que optam por levar uma vida irregular. Seja morando o menino com outro menino, a menina com outra menina, seja porque estão morando juntos sem serem casados. De todo jeito, é pecado de todo jeito. Aceito o meu filho, aceito a minha filha, nunca vou pô-los para fora. Mas os dois juntos dentro da minha casa, não. Essa é a orientação de um bispo muito ortodoxo. Se chama Dom Falcão. Então, não estou falando de um bispo extremista para a direita e nem extremista para a esquerda. Eu estou falando de um bispo que conhece o que está falando. Características do amor incondicional. Primeiro, o amor incondicional é fundamentado na aceitação total. Não impõe exigências sobre como a outra pessoa deve ser ou agir. Não impõe condição. Aceitação total. Porém, como eu disse, eu aceito, eu acolho. Para mim, o ponto alto do pontificado do nosso Papa Francisco, que eu critiquei, no criticável, mas que eu não posso deixar de ressaltar, foi as vezes que ele insistia na acolhida das pessoas. Se você rejeita as pessoas, qual é a chance que você está dando para ela de uma recuperação? Zero. Aonde que ela vai buscar reforço para a sua fé, para a sua esperança, para a sua caridade, para a sua vivência do Evangelho? Se aqui é um ambiente propício para isso, e eu ponho para fora, o lobo está lá fora, colhendo na matilha dele. Eu estou sabendo português, na matilha, né? Sabe o que é matilha, né? Aceitação. Apoio incondicional. Eu ofereço para a pessoa como apoio para ela, quando ela está fraca, um suporte emocional, um suporte material, um suporte espiritual, independentemente das circunstâncias. Eu apoio, fazendo bem, fazendo caridade, por amor a Deus.
O amor incondicional é compreensivo, está disposto a entender as falhas e os erros sem condenação. Eu exerço o juízo, o julgamento. O que é julgar? Separar o joio do trigo, o bem do mal. Para isso, eu preciso sentar-me com as pessoas, chamar quem está errando, chamar quem está faltando. Deus está nos dando uma grande oportunidade, nossa nova aliança, de sermos poucos, não sermos aquela montanha que já fomos no passado. Por que é uma graça? Porque eu olho no olho de vocês. Eu sinto falta quando alguém não vem. Eu estou de frente para vocês. Não estou vendo você. Na multidão dá para você ver isso? Não dá. Então essa é uma chance muito grande que nós estamos tendo. Eu não me impressiono com multidão. Não me impressiono. A multidão que aclamou foi a mesma que condenou. Mais ou menos. Né? É multidão. Então, senhores coordenadores de equipes de serviço, de missão, prestar atenção nas pessoas. Prestar atenção nas pessoas. Eu acho que o coordenador não devia estar num grupo. Devia estar soltinho. Cada segunda-feira vai num grupo. Para ver como é que está sendo a pregação, a partilha. Se estão entendendo o assunto. Se estão intelectualizando o conteúdo ao invés de dar testemunho. Aquilo que foi pregado na semana passada me aconteceu assim, assado. Eu tive a chance, ou então falhei, pisei na bola, não fiz de acordo. É isso que interessa no grupo de partilha. Como ontem, na nossa formação, o que teve de testemunho foi, não foi mais? Muito bonito, muito bonito. O texto mesmo foi pouco mencionado, mas ele foi motivador para, a partir do qual a pessoa lembrou de um fato que ela vivenciou. É isso que edifica. É isso que edifica, é isso que constrói. Por quê? Porque você vai conhecendo coisas da vida da pessoa que você... Puxa vida, eu não imaginava que essa pessoa estava passando por tudo isso. Não tinha noção. Por isso, quando você dá de cara com a verdade da pessoa, não é só a verdade de Deus que me libertará. A verdade que eu escuto de alguém que humildemente coloca a sua situação, e os grupos de partilha dão margem para isso, né? Aí você passa a olhar aquela pessoa com outros olhos. É ou não é? Primeiro que a humildade da pessoa de se confessar no grupo, de falar. Isso dá um crescimento para a pessoa que falou, porque ela foi acolhida sem ser julgada, sem ser condenada. Julgada, a gente tem que julgar. Aqui, Deus inteligência para falar, isso é bom, isso é ruim, isso é julgar. Agora, se eu falar assim para a pessoa, você fez isso errado e por isso você vai para o inferno. Quem sou eu para botar alguém no inferno? Eu nem sei se ela pecou. O ato dela foi pecado, mas eu não sei se ela pecou, porque eu não sei qual é a intenção dela, eu não sei o preparo que ela tem, eu não sei se ela sabia que aquilo era pecado. Ah, sabia sim, irmã. Deixa para Deus. Até aqui, gente. Eu vou mais para frente um pouquinho, depois eu vou dar a vez para vocês. Ou você aí que está me escutando, tá tudo bem? Olha, não esqueça de dar o seu gostei. Ai, que antipatia que eu tenho disso, mas eu tenho que falar. Gostei. Se não gostou, também fala, não gostei. Mas dá uma sugestão no que é possível melhorar, a gente vai fazer o que der, né? Depois comente, compartilhe com as pessoas, evangelize comigo.
Não, estou dando uma de bacana agora. Nossa Senhora! Então, gente, olha, a incondicionalidade aceita, apoia e compreende. Existe limite para a incondicionalidade? Ela só é incondicional, o nosso amor e, portanto, a nossa obediência. Só é incondicional com relação a Deus. Por isso é que a nossa obediência é a Deus. Amorosa e incondicional a Deus. Mas e onde que fica a obediência aos irmãos, às autoridades constituídas? No lugar deles. Por amor a Deus. Porque eu vejo neles a vontade que Deus tem que eu os obedeça. Vou dar uma frase que está lá na nossa instrução 24. Pode ser que um bispo, um sacerdote, meu confessor, meu diretor espiritual, me oriente a fazer uma determinada coisa de um determinado jeito. E diz para mim, a vontade de Deus para você, aqui na comunidade o coordenador diz assim, turma da... Quem que bateu o sino hoje? Parabéns, você é o nosso sineiro. É marceneiro? O marceneiro. O marceneiro, vamos cantar para ele? Viva o sineiro da matriz, viva o sineiro da matriz. Muito bem, bateu o sino com vigor, com pontualidade, com parabéns. Gente, não há serviço na comunidade que seja inútil. Tudo é necessário. Agora não fica puxando, não. Ele é maravilhoso, não? Maravilhoso. Você está no lugar certo, Preto. Tem. Olha lá que maravilha. É o nosso Francesco, então. Gosta de abraçar. É mais ou menos. Ótimo. Nenhum ofício é inútil. Tudo é necessário. Desde que feito com amor, com fidelidade. É às tantas horas que eu tenho que bater o sino, é às tantas horas que eu vou bater o sino. Vou bater, tim, que ninguém escutou? Não. Tem. É assim, bate, faz direitinho o ofício, né? Então existe um limite para a incondicionalidade, embora isso seja um ideal. Eu quero ser incondicional no meu amor a Deus. Portanto, na minha submissão a Ele, na minha submissão total a Ele, né? Mas os limites estão no fato do relacionamento nosso. Nem sempre eu posso ser incondicional. Por exemplo, já dei esses exemplos todos aí, mas um relacionamento que me faz mal, uma pessoa que é da minha convivência, mas me faz mal, ela me leva para baixo. Quando a gente acaba uma conversa, eu estou destruída. Você vai amá-la como Jesus amou, mas você não é obrigado a se autodestruir para manter uma incondicionalidade. Deu para entender ou não? Você já tentou, você já deu apoio, você já compreendeu, você já sentou. Você não precisa correr atrás de relacionamentos que te fazem mal. Se a pessoa chega e tem alguma coisa que você possa fazer para ajudá-la, por amor de Deus, você vai fazer. Mas se você vê que não tem, você não é a pessoa adequada para isso, ou porque você
não tem um psicológico lá muito fácil, muito firme, forte, né? E você se abate com facilidade. Passa para outra pessoa. Não deixa também a pessoa à deriva. Chama alguém e fala, olha, eu estou precisando que você... Sabe, para isso existe o dogma da igreja, da comunhão dos santos. Esse dogma, gente, é muito importante. A gente pensa nesse dogma só em termos de intercessão, né? Nós, pedindo lá a intercessão dos santos, intercedendo pelas almas do purgatório, mas não é só para isso. É para isso também, mas não só para isso. Essa ajuda mútua, essa força que vocês têm e dão para mim, não tem preço. Ninguém me dá tanta força como vocês. Vocês. Estou me aperfeiçoando no português. Então, em algumas situações, especialmente em relacionamentos que me fazem mal, ou que fazem mal para minha família, né? Fazem mal para minha comunidade, o amor ou o apoio incondicional podem levar, presta atenção nessa expressão, a um autossacrifício prejudicial. Eu vou me sacrificar, me prejudicando. Às vezes, a gente é chamado a fazer uma coisa dessa. A se prejudicar para salvar o outro. Mas não moralmente. Né? Por exemplo, os santos que trabalhavam na época da peste negra, os santos que trabalhavam na época da pandemia, não precisa ir lá, séculos atrás, trabalhavam na pandemia, que não saíam de perto dos seus doentes. É uma situação que me prejudica. Mas, conforme a exigência de Deus para cada um, aquele ambiente que poderia me prejudicar e me prejudicou, aquele doutor Anthony, foi um dos primeiros que morreu na pandemia, um chinês, foi um dos que denunciou o negócio lá do vírus, e ele morreu trabalhando. É heroísmo. É heroísmo. Então, vocês prestem atenção na voz interior que vocês têm, que se chama consciência. O que a consciência de vocês mandar vocês fazerem, façam. É a voz de Deus. O que é a consciência? É a voz de Deus que fala no meu coração. A pessoa tem a consciência bem formada, siga a sua consciência. Mas há pessoas que têm ou uma consciência relaxada, o que tem? Todo mundo está fazendo, isso não tem problema. Consciência relaxada. E a outra que é de uma severidade tremenda que nem ela aguenta, é escrupulosa. Né? É vital ser capaz de reconhecer quando uma relação se torna prejudicial e quando é necessário reavaliar essa incondicionalidade. Não largo a pessoa à deriva, mas eu vou procurar quem possa ajudá-la. É dever meu. Eu vou deixar a segunda parte para depois do intervalo. Então, nós temos agora 10 minutinhos. Eu vou dar um tempo de silêncio para você escrever aí no seu papelzinho, ou no celular, ou ter presente. Em que momento Deus tocou o seu coração? Até aqui, tá claro o que eu falei, gente? Tá bem claro? Tá? Alguém tem dúvida? Então, por favor, vou dar um minutinho. Faz alegria.
Voltamos para a segunda parte da nossa escola de formação, cujo assunto é a obediência incondicional. Desde agora quero estimular vocês que estão nos acompanhando pelo vídeo, que não deixem de dar o gostei ou não gostei. Explica o que você não gostou para a gente melhorar. Comente, faça um comentário. Isso é muito importante para dar maior credibilidade para o nosso canal e ele poder atingir mais pessoas, né? E também compartilhe. Leve a nossa pregação às pessoas que você sabe que poderão aproveitá-la da melhor forma possível. Então, nós acabamos de ensaiar os cantos da missa e enquanto cantávamos, vidas se encontram no altar de Deus, gente se doa, dom que se imola. É uma frase muito profunda. Nós estamos reunidos numa comunidade, como comunidade, que só tem sentido pela presença do ressuscitado no meio de nós. Nós não somos uma ONG, nós não somos uma associação qualquer, um time de futebol, nós não somos um grupo de clube, né, de buraco no fim da semana. Nós somos uma família espiritual. Você tem a sua família biológica e Deus lhe deu a graça de pertencer, de chamar você a fazer parte de uma família espiritual que goza do privilégio de ser conduzida por um patrimônio espiritual, cujo núcleo central é o carisma. O que é o carisma? É uma graça que Deus concede a uma pessoa ou a um grupo de pessoas para o bem comum, o bem da Santa Igreja. Não é para ela. Nós não existimos para nós. Nós existimos para a Igreja, para o bem dos outros. Carisma é para isso. Né? Então, vidas se encontram no altar de Deus. Gente, o altar não é simplesmente uma mesa. Infelizmente, a espiritualidade... Não tem espiritualidade. A ideologia protestante está marcando muito as nossas celebrações. A gente vê, né? Eu vejo agora, eu não via antes. Mas como Deus é misericordioso, Ele vai tirando as escamas dos nossos olhos aos poucos. E nós vemos, por exemplo, considerar o altar uma mesa de refeição. Simplesmente. Não. O altar é a cruz de Cristo, sobre o qual ele se torna presente em corpo, sangue, alma e divindade, e se sacrifica incruentamente. Só houve um sacrifício, uma missa cruenta, isto é, uma missa onde houve derramamento de sangue. Foi a primeira missa, lá no Calvário. As missas nossas são o mesmo mistério acontecido no Calvário, que acontece no nosso altar, que é a cruz de Cristo, de forma incruenta, isto é, sem derramamento de sangue.
Então você precisa se considerar, mas não simplesmente no emocional, no sentimento, mas na convicção intelectual. Eu estou ao redor da cruz de Cristo, onde eu quero tomar parte nesse sacrifício. Agora eu faço parte desse sacrifício. Se morresses com Cristo, vocês vão ressuscitar com Ele. Se morrermos, ressuscitaremos. Se morremos para quem? Ou para quê? Eu morro para mim, eu morro para o pecado, eu sacrifico-me para não pecar, eu derramo meu sangue para não trair o meu Redentor, para ressuscitar com Ele. Quem não tem essa dinâmica na vida normal, vai celebrar o quê na Eucaristia? Simplesmente o sacrifício de Cristo, mas você não está participando, porque você está vivendo no pecado. Então você está rompido com a aliança. Está certo? Está rompido. Mas Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é o plano de Deus. Então, devagarzinho, olha lá que bonito. Gente se doa. Cada um de... Hoje eu fiquei tão contente. A Anjinha chega perto de mim e diz, ela vai assumir a terceira quinta-feira com a flor. Então só sobra a quarta quinta-feira e a quinta quinta-feira para o vasinho de flor. Não se esqueça, eu não vou falar mais. E ela também disse, acho que quando eu falei dos dons, né? Hoje eu fiz minha matrícula na equipe de eventos. Você gosta disso? Muito! Aí, gente, fazer o que você gosta de fazer. Aqui. Quando você se dispõe a isso, você vai amadurecendo tanto na sua fé que um dia você vai fazer com prazer mesmo aquilo que você não gosta de fazer. Entenderam? Na vida, a gente não faz só o que gosta, ou faz? A pessoa que quer fazer só o que gosta, não é cristã. Por quê? Porque nós temos que contrariar um pouco a nossa vontade, é o sacrifício do que minha comunidade precisa, do que a nossa sede está precisando. Eis-me aqui, Senhor. Não precisa nem chamar. Você está vendo. Se ofereça. Fale que dom você tem. Fale que dom você tem. Do que você gosta de fazer. Porque Deus colocou isso em você. Antigamente, na vida religiosa, bem antigamente, viu, gente? Nossa, para não alimentar a vaidade, o amor próprio e tal e coisa, né? Você era escalada para fazer uma coisa exatamente o contrário daquilo que você gostaria de fazer. Eu conheci uma religiosa que dizia assim, a superiora me perguntou assim, você está disposta a fazer faculdade? Estou sim. Eu gostaria de fazer letras. Mas nós estamos precisando de matemática. Você vai fazer um curso de matemática? Não, mas eu não sei nada. Vai fazer o curso e vai aprender. Você vai aprender, vai servir, Deus vai te dar a força e a coragem, você vai aprender. Gente, não matou ninguém um esquema de vida desse jeito, não matou ninguém. Pelo contrário, produziu muito santo. Claro que produz santo uma coisa dessa. Só pode produzir santo, né? E a gente numa boa, gente. A gente numa boa. Ninguém morreu porque está trabalhando demais, porque tem um hábito. A gente tinha um hábito de lã preto. Metros de pano na saia. Uma capinha preta ainda por cima. Em Muriaé, Minas Gerais, você sabe o que é Muriaé, Nossa Senhora? Sabe o que é? É o Deus me livre do calor. Lá onde o Deus me livra. Mas não livra, não. E eu não posso dar mais detalhes para você, porque se eu der, você fala, nossa Senhora, como que essa irmã chegou viva?
Estou viva e as irmãs velhinhas, de 100 e poucos anos, estão lá em Itaquera ainda, vivinha. Ninguém morreu. Viu? Ninguém morreu de calor. Do que se morreu? Calor. Aonde? Muriaé. Morri de hábito. Morri de hábito. Não se morreu de hábito. Entendeu? Ninguém morreu. Então vamos para a segunda parte, gente? Beleza. Nós vamos ver então agora a obediência incondicional na Sagrada Escritura. Vamos fundamentar um pouquinho. A obediência, segundo a Bíblia, não é simplesmente uma submissão cega, burra, mas é um ato de amor, é um ato de confiança que depende da minha decisão. É um ato, a obediência é um ato, não é uma boa intenção, mas é uma prática. Quando Jesus falou, antes, felizes aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática e a praticam. Não é só uma questão de ouvir, é uma questão de, ao ouvir, eu já tomei a decisão de colocar ali em prática, confiando que, se eu não tenho capacidade para fazer aquilo, Deus vai prover. Se não prover, vai servir uma escola de sofrimento para mim e vai me valer lá no final da minha vida para descontar o meu purgatório. Você começa a fazer o purgatório aqui na Terra, por amor de Deus. Por amor de Deus. Então, em primeiro lugar, a obediência incondicional se refere a Deus e à Igreja naquilo que se refere às suas leis e aos seus dogmas, naquilo que se refere ao magistério da Igreja, naquilo que se refere à tradição da Santa Igreja. Então, é uma obediência incondicional. A nossa obediência incondicional é a Deus e à Igreja. E essa obediência, deve constituir para nós um sacrifício vivo. Sacrifício vivo é uma prática, um ato sagrado, vivo, que exige de mim o máximo da minha inteligência, que eu aplico naquela ordem recebida, naquela verdade que me foi ensinada. Eu aplico a minha inteligência para que ela, cheia da luz do Espírito Santo, compreenda cada vez melhor a profundidade daquela verdade, daquela atitude que Deus quer para mim. Está claro para vocês isso? Está claro? Vocês dão um retorno aí. Então, a obediência incondicional é devida somente a Deus e à Igreja. Não importam, então, por ser incondicional, não importam as circunstâncias, nós temos que obedecer a Deus de todo o coração. Mesmo quando as suas palavras pareçam difíceis ou desafiadoras. Mesmo quando a palavra de Deus é difícil e desafiadora da minha fé. Essa obediência é baseada na crença de que Deus é soberano, acima de tudo, e suas ordens, seus mandamentos, suas prescrições, suas leis, como da Igreja, são sempre justas e boas. Se eu não consigo enxergar justiça e bondade naquela palavra que eu sei que é para mim,
eu não posso desistir porque eu não entendi. Eu tenho que estudar, eu tenho que ir a fundo, eu tenho que escarafunchar, eu tenho que achar as razões da minha esperança. Lembra? Na primeira carta de São Pedro, nós temos que estar preparados para dar ao mundo, quando eles nos questionam, razões da nossa fé, razões da nossa esperança. E não deixar a gente gaga ou muda na frente do desafio de um pivete que frequenta uma igrejinha evangélica e que vem com uma palavra que eu fiquei sem palavra. Mas como? Puxa, você tem anos de caminhada e ficou mudo. Que é isso? Como Pedro, né? Lá na fogueirinha, na hora que Jesus estava sendo açoitado e martirizado, negou Jesus para uma empregada que estava ali passando. Não conheci o homem, nunca vi, nunca convivi com ele. E nós às vezes sofremos por isso. No Salmo 119, deixa eu conferir aqui na minha Bíblia Tirateima, versículo 29. Vocês podem conferir aí para mim? Como é que está? É o 119, versículo 29. O que está escrito aí? Vamos juntos, quem encontrou? Vamos, 1, 2, 3. Por sua lei? No ofício das 12 horas de ontem, esta palavra está traduzida da seguinte forma: dai-me a vossa lei como um presente, como graça. Concede-me a graça da vossa lei. Concede-me a graça de você mostrar para mim a sua vontade. A lei mostra a vontade de Deus, certo? A lei é a expressão da vontade de Deus. O Salmo 119, em todos os versículos, vai falar. Estou atrapalhando aí, Isa? Se não deu, não deu. Porque você atrapalha a Márcia atrapalha a Ângela, né? Então vamos lá. E eu perdi a minha meada. Cada versículo do Salmo 119 ou 118, que está usando a Ave Maria, fala a palavra lei, ou prescrição, ou mandamento, ou desígnio, e tudo isso se resume na expressão vontade de Deus. Então, o salmista diz: dai-me o conhecimento da vossa vontade, da vossa lei, como um presente. Eu quero obedecer. Então, manda-me o que você quiser. Mas nós podemos também considerar uma certa incondicionalidade, isto é, uma coisa sem negociação. Incondicional não tem negociação, não tem conversa. O incondicional, é isso? Não tem conversa. Vamos assinar o contrato, mas e essa cláusula? Olha, não tem conversa, não tem, é do jeito que está aqui. Se quiser, pega, se não quiser, larga. Há situações, mesmo no nível humano, eu me lembrei de 3 passagens. Veja como é importante a familiaridade com a palavra de Deus. Na hora que você está preparando uma pregação, está se preparando para atender uma pessoa, para rezar, para aconselhar, peça que Deus me dá o fio condutor da nossa conversa, o espírito com que eu vou conversar com essa pessoa, com que eu vou pregar, né? Na hora que você precisar, a ficha pula fora.
vieram 3 palavras para mim para fundamentar que mesmo nas relações humanas há situações em que você vai se mostrar amorosamente incondicional. Primeiro, peguem aí Daniel, livro de Daniel, capítulo 3. Daniel 3, versículo 17. Não, versículo 13. Daniel 17. É 11 horas a missa? Nossa Senhora. Então vamos lá. Nabucodonosor, então, indignado e enfurecido, mandou buscar Sidraque, Misaque e Abdênago. Eles chegaram à presença do rei e esse lhes perguntou: Sidraque, Misaque e Abdênago, foi de propósito que não prestasses culto ao meu Deus e recusasses adorar a estátua de ouro que eu ergui? Agora então ficai preparados. Quando ouvides o som da corneta, flauta, cítara, harpa, saltério, gaita e outros instrumentos musicais, devereis cair de joelhos e adorar a estátua de ouro que eu fiz. Se não adorardes, na mesma hora sereis atirados na fornalha acesa. Capítulo 3, versículo 15. E qual é o Deus que vos há de livrar da minha mão? Lembra dessa pergunta. Qual é o Deus que vai livrar vocês da fornalha? Sidraque, Misaque e Abdênago responderam: nem precisamos dar resposta a essa ordem. Não preciso de tempo. Vou ter tempo para pensar. Não preciso de tempo, rei. Existe o nosso Deus, a quem cultuamos. Ele nos pode livrar da fornalha acesa, salvando-nos da tua mão. Nós temos um Deus que pode evitar para nós a fornalha. Mas, aqui vem a incondicionalidade de um humano. Mas, mesmo que isso não aconteça, mesmo que Deus nos leve para a fornalha, deixe que a gente vá para a fornalha, fica sabendo, ó rei, olha que desafio e desaforo, ou que não podemos prestar culto ao seu Deus, nem vamos adorar a estátua de ouro construída por ti, ó rei. Que tal? Martírio. É uma passagem maravilhosa. A outra que me veio está no profeta Abacuque. Já ouviram falar dele? Ele é muito pouco usado, né? Abacuque. Eu só vou parar quando o padre chegar, tá bom? Abacuque, lá no finzinho do capítulo 3, que já termina, né, a profecia, versículo 17. Mesmo que a figueira não renove os seus abrolhos, seus brotos, mesmo que a parreira deixe de produzir e venha a falhar a produção de azeitonas, se as passagens nada mais tiverem para alimentar o gado, mesmo que as ovelhas desaparecerem, mesmo se as ovelhas desaparecerem dos pastos, mesmo que não haja mais gado no curral, estarei feliz no Senhor, cantando a Deus, meu Salvador. Mesmo que Deus não faça aquilo que eu quero que Ele faça, eu estarei agradecida a Deus, porque Ele sabe o que mais me convém, o que é melhor para mim, o que é melhor para a pessoa por quem estou intercedendo. Isso não é um amor incondicional, uma confiança incondicional? Sim. Mesmo que não... Olha as condições. Bom,
Se Deus me der ovelhas no meu rebanho, se Deus aumentar as ovelhas, se Deus der pasto para o meu gado, se Deus fizer a minha plantação de uva produzir, azeitona também, aí eu vou cantar feliz as glórias de Deus. Aí eu vou ser feliz. Não, o profeta não está falando isso, ele está falando o contrário. Mesmo que nada disso Deus me dê, mesmo que nada disso Deus me dê, os marceneiros, está fiel, né? Mesmo que isso não aconteça, eu continuarei agradecida a Deus, porque Ele não me está dando o que eu estou pedindo, porque Ele sabe o que me convém. Você confia nisso? Você confia que se fosse para o meu bem, se fosse para o bem dos outros, Deus daria o que eu estou pedindo? Você tem que confiar. E essa é a diferença. A fé que vence o mundo. É essa a fé. É a fé, a confiança. Eu tenho uma colega de escola que fala assim, nossa, mas eu não entendo como que você entende essas coisas, como que você aceita. Ô, Rosa, a diferença é a fé. Quem tem fé, vê. Quem não tem, não vai ver nunca. É cego. Ela disse, eu gostaria de ter fé. Peça e Deus lhe dá. Hoje, o Papa acabou de morrer, ela manda uma mensagem. E o nosso Papa Francisco se foi. Estou junto com você, porque deve estar sofrendo pela morte de um Papa. Está melhorando? Claro que está. Devagar. E a outra leitura, o padre chegou? Não, graças a Deus. Que ele atrase mesmo. A outra que me veio na lembrança é do livro de Ruth, lá no Antigo Testamento. Oh, maravilha essa Ruth, viu? Que menina preciosa. Vou achar o livro de Ruth aqui, que vai ser. E depois de Juízes, acho. Depois do livro de Juízes, capítulo 1. Falar nisso, onde será que está o livro de Ruth, né? Alguém procurou aí no índice? Procurou no índice? Pois é, eu estou muito feliz com a minha turma de querigma da quarta-feira de manhã, porque são 5 pessoas, graças a Deus. E tem duas, aliás, que toda vez que eu falo o versículo, a Bíblia, o livro, elas vão no índice. Nossa, e uma vive rezando aqui, a outra disse, na hora da apresentação, ela se apresentou assim, bem, não vou nem falar, porque se ela assistiu o vídeo, eu estou perdida, né? Mas aí, sempre consultando o índice. No último encontro, eu falei o nome de um livro, o capítulo, o versículo, e as duas não foram no índice, abriram bonitinho. Estou de olho. Vocês devem estar fazendo com fidelidade para casa, porque para cada dia da semana tem uma tarefa. E é obrigado a usar a Bíblia. No começo você vai usar o índice. Tinha gente que... Eu falava, gente, livro do Gênesis. E é lá no Apocalipse. Não, é no começo. Então vamos lá. Agora a Ruth, que era uma estrangeira, né? E ela, quando morreu o marido, quando morreu o marido das 2 noras, os 2 filhos, né? Os 2 filhos da Naomi morreram e as 2 noras ficaram só com a Ruth, ficaram só com a Naomi. Uma é a Ruth e a outra, esqueci o nome dela aqui. Enfim, aí a Naomi falou assim, olha, eu vou voltar para minha terra, vocês não precisam me acompanhar.
cada uma de vocês, volte para a terra de vocês. Vocês estão livres, volte para lá. Então, é a partir desse diálogo que eu acho sempre muito bonito. Capítulo 1, versículo 6. Acompanhada das noras, Noemi se pôs a caminho para retornar dos campos de Moabe, pois chegara-lhe a notícia de que o Senhor havia socorrido o seu povo, dando-lhe pão. Elas eram catadoras de uva ou de azeitona, sei lá do que, no campo desse sujeito chamado Moabe. Partiu, pois, do lugar onde estava, e as duas noras a acompanharam, tomando o caminho de volta para a terra de Judá. Elas eram do povo de Deus. Noemi era da terra, né? Noemi disse às duas noras: ide-vos embora, volte cada uma para a casa da sua mãe. Que o Senhor vos faça tanta bondade como fizesses com os falecidos, que eram filhos dela, né? E também comigo. Queira o Senhor que encontreis um lar, cada uma com sua família. Em seguida ela as beijou, mas elas puseram-se a gritar e chorar. Essa Noemi devia ser uma sogra maravilhosa, né? Puseram-se a chorar, a gritar e a chorar, dizendo: não, nós voltamos contigo para junto do teu povo. Noemi lhes disse: voltai, minhas filhas, por que razão haveríeis de ir comigo? Acaso ainda tenho filhos em meu ventre que possam vir a ser vossos maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos embora. Eu já estou velha demais para me casar. Mesmo que eu dissesse que ainda me resta a esperança de passar a noite com um homem e criar filhos, acaso ficarias esperando até que eles crescessem? Acaso ficarias então sem marido? Não, minhas filhas, minha amargura é maior que a vossa, pois a mão do Senhor me atingiu. Elas puseram-se a gritar e a chorar de novo. Orfa, que é a segunda nora, deu um beijo na sogra, enquanto Ruth se agarrou a ela. Naomi disse-lhe: olha, deu um beijo e foi embora, né? Naomi disse: olha que tua cunhada voltou para o seu povo e para o seu Deus. Volta tu também na companhia de tua cunhada. Ruth, porém, disse: não insistas comigo para eu te abandonar e deixar a tua companhia. Para onde fores, eu irei. E onde quer que passes a noite, pernoitarei contigo. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que venhas a morrer, aí eu quero morrer, e aí quero ser sepultado. Que o Senhor me cumule de castigos, se não for só a morte a nos separar uma da outra. Que tal? Maravilha? Maravilha ou não? Pois é. Que tal a gente selar esse compromisso com a igreja, selar esse compromisso com a nova aliança, a comunidade, né? Onde a comunidade for, eu vou. Para onde ela for, eu vou. Nós temos programado agora o nosso congresso. Acho que a última que entrou foi você, viu, Cléo? Depois a porta do avião fechou. Você vai, né? Vai. Então, quando a gente abre, por exemplo, a viagem, é um passeio. É um passeio que evangeliza, porque ali vocês vão partilhar a palavra de Deus, vocês vão conversando, vão contando história, vão rezar juntos lá em Aparecida, em Campos de Jordão. Eu, sinceramente, eu não tenho resistência para ir. Mas é um evento da comunidade, se puder, porque paga, né? Tem que pagar, porque nós temos que pagar quem vai levar a gente. Então, mas sempre que a comunidade oferecer encontros de formação como esse, passeios, eventos que a comunidade vai dar aqui no segundo semestre, ou não, vai ter no Dia das Mães? Vai ter no Dia das Mães, então, vai ter o Festival de Caldos, em maio.
Gente, é para vocês, é para os convidados de vocês. Vão se preparando já. Vão reservando essa data. Aonde a comunidade for, eu quero ir. Aonde a comunidade abrir uma porta, eu quero estar presente. Por exemplo, nós temos curso de evangelização na Divina Providência, quarta-feira à noite. Na Santa Terezinha, quarta-feira à noite. Na Santana, quinta-feira à noite. Fazer uma visitinha lá, aparece. Né, seu Alfredo? Lagoa Santa. O que é Lagoa Santa? Quinta-feira à noite. Então, quinta-feira à noite. Beatriz, lá em Sete Lagoas. Então, gente, olha que beleza. Seja um Ruth para Naomi. Segundo ponto. O padre continua atrasando. Quando eu acabar, o padre pode chegar. Obediência incondicional é o princípio fundamental da fidelidade a Deus. Prova da fidelidade a Deus é a nossa determinação por obedecê-lo e obedecer à igreja de uma forma amorosa e incondicional. Vamos ver isso na carta aos Romanos, capítulo 12. Romanos 12. Eu vos exorto, irmãos. Primeiro, quando eu não falo o que é sempre o primeiro. Gente, é uma diferença entre você falar, eu exorto vocês a participarem de tudo que a nossa comunidade favorece. Exorto vocês. O que eu estou falando para vocês? Estou brigando? Não, eu estou o quê? Estimulando, estou, né? Reforçando, eu estou suscitando em vocês um desejo, incentivando. Muito obrigada. Desculpa. Mas não estou dando um preceito, uma ordem, uma obediência. Então, é um conselho. Conselho, você aceita ou não, né? Exortação, você aceita ou não. Porém, olha a gravidade dessa exortação. Eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vamos celebrar amanhã, né? O domingo da misericórdia. Pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, quando a gente fala, pelo amor de Deus, não faça isso. Pelo amor de Deus. É porque, por amor de nada, aquela pessoa vai continuar fazendo, mas pelo amor de Deus. Aí eu já coloquei o limite, né? Para ver se aceita. Pelo amor de Deus, eu vos exorto, preste atenção, a oferecerdes. Então, o ato de obedecer não deve ser um ato que me foi arrancado à força. Não pode ser assim. Eu ofereço, eu me ofereço, eu me presto à obediência. Vos oferecer vossos corpos em sacrifício vivo. Derramamento de sangue, da minha vontade, que eu gostaria que fosse para o norte, mas estão me mandando para o sul. Um sacrifício vivo, derramamento de sangue. Santo, diferente,
separar. E agradável a Deus. É o que agrada a Deus. Este é o vosso verdadeiro culto. Não adianta nada eu celebrar missa, participar de missa, se lá fora eu não vivo em estado de oferecer-me como hóstia viva, santa e imaculada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada a vocês que estiveram presentes nesse sábado de formação maravilhoso. Espero vocês em todos os sábados da nossa escola de formação. Convido os nossos, a mocinha aí da banda, né? Da Wanda, da Vânia. Venha com a sua mãe na segunda-feira à noite. Gostou de nós? Gostou? Então fala com convicção. Ah, isso, agora eu gostei. Então, gostei. Então, convido vocês também, né, a reforçar. Like, dislike, gostei ou não gostei. Compartilhe, comente, nos ajude a chegar mais longe do que o nosso pé pode chegar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, esse